Bom, galera, a gente verificou nas últimas aulas que a força resultante que atua num corpo, ela é responsável pela sua aceleração, né? Então, segundo a lei de Newton, né, força igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Essa força, né, é uma força resultante, né? Ela pode ser nula, no caso de não ter nenhuma força atuando naquele corpo, ou se a resultante das forças for igual a zero, né? Então, se eu tiver um corpo com uma força F1 puxando para cá e uma força F2 puxando no sentido contrário, se F1 for igual a F2, então a soma das forças igual a zero, né? E aí nós temos também que a nossa aceleração é igual a zero. Ou seja, o estado de movimento não muda se eu não tiver uma força, né? Bom, para essa condição aqui, a gente denomina equilíbrio, tá? Então, essa é uma condição de equilíbrio. Tá? Bom, então, notem que apesar da força ser nula, né, a gente não pode afirmar que o corpo está parado ou está em movimento. Tá? Simplesmente o estado de movimento dele não muda. Né? Ou seja, a velocidade permanece como ela está. Se o corpo está parado, ele permanece parado. Se ele estava em movimento, ele continua com o mesmo movimento que ele estava. Tá bom? Bom, então, vamos equilibrar um corpo aqui da seguinte forma. Eu vou desenhar aqui o chão, tá? E aqui eu vou fazer um ponto, tá? Vou fazer uma gangorra aqui. Um equilíbrio de uma régua, por exemplo, tá? Então, vamos colocar ela bonitinha aqui, tá? Então, tem o mesmo tamanho dos dois lados, tal, e a gente vai colocar, né, um corpo aqui e outro corpo aqui, né? Esse corpo tem uma força-peso, esse corpo tem uma força-peso, né? E aí, bom, para equilibrar isso daqui, aqui no apoio aparece uma força de 2P, né? 2P, para equilibrar um de cada lado. Então vejam, tudo bem, a gente tem o equilíbrio aqui, né? Não vai ter movimento nenhum, tá? Esse corpo do lado de cá, ele vai fazer com que o meu sistema tenha uma tendência ao giro neste sentido. Ao passo que esse cara do lado esquerdo vai fazer com que a tendência de giro seja nesse sentido. Ela vai equilibrar, né? Então não vai ter problema. E aí, vamos complementar aqui, eu estou dizendo para vocês que os dois estão à mesma distância, né, do ponto. Então, R e R é a mesma distância. Tá? Muito bem. Agora, vamos lá, vamos fazer de novo o sistema aqui. Tá? Então, eu vou desenhar ele bonitinho aqui. Vamos desenhar mais ou menos isso aqui assim. Assim. Essa é a minha régua ou a minha gangorra, né? E eu vou colocar um corpo, né, aqui nessa posição e o outro eu vou colocar aqui nesta posição, certo? Ou seja, são distâncias diferentes uma da outra. Então aqui eu tenho uma distância R e aqui eu tenho uma distância Rzinho, né, menor do que o Rzão. Tá? Então, vejam, a força-peso, tudo bem, tem a força-peso para baixo, força-peso para baixo. Aqui tem um equilíbrio, né, 2P.
a soma das forças continua sendo zero. No entanto, o que acontece? Esse corpo P, ele tende a fazer o corpo girar para cá, né? O sistema girar para o lado de cá. E esse outro aqui, ele tende a girar desse lado aqui. Supor que os dois tenham o mesmo peso, né? Os dois têm a mesma força-peso. Bom, acontece nesse caso aqui que vai haver giro para algum dos lados, tá? Vai haver giro para algum dos lados. Observem que o torque, né? Como é que era o torque? Torque é igual a R vezes a força, né? Vou colocar aqui. Então, ó, essa é o corpo 1, esse é o corpo 2. A gente tem que fazer o torque devido ao corpo 1 mais o torque devido ao corpo 2, né? Agora, o corpo 1 tende a fazer com que, né, esse sistema gire no sentido anti-horário, tá vendo aqui? Sentido anti-horário, né? Então, ele é positivo. Tá? Então, fica como? R vezes a força, que é a força peso. Tá? R vezes a força peso. Mas, só que, observem, o corpo 2 tende a fazer ele girar neste sentido aqui, certo? Nesse sentido. Ou seja, no sentido horário, a gente coloca que é negativo, né? Então, isso é R vezes a minha força-peso, né? Bom, também teria um terceiro torque aqui, tá? Também teria um terceiro torque aqui que é devido a essa força de 2P. Só que, observem, ele está bem no ponto de giro, né? Então, ia ser 0, que é o raio dele, né? Vezes 2P. Né? Então, portanto, ele é 0, né? Então, fica assim, que o nosso torque é igual a R menos R vezes a força-peso, né? Ou seja, vai ter um giro, né? Vai ter um movimento. Então, tá faltando coisa, porque não é simplesmente essa condição aqui que faz a gente ter o equilíbrio, né? Na verdade, observem aqui na equação do torque. Se o meu R fosse igual ao R, se o R fosse igual ao R, então o torque seria 0, né? Aí a gente tem a primeira situação aqui. Tá? Então, olha só, o conjunto completo de condições de equilíbrio, é a soma das forças tem que ser igual a 0, tá? Ou seja, a força resultante tem que ser igual a 0, e a soma dos torques, ou o torque resultante, tem que ser igual a 0 também, né? Aí nós vamos ter equilíbrio. Tá? Quando o momento, o torque, não importa, né? Ou seja, quando eu tenho um ponto material, um pontinho que a rotação não é importante para ele, então só a primeira condição de soma das forças já satisfaz aquilo que a gente quer, né? Que é o equilíbrio. Caso contrário, eu tenho que fazer a soma dos torques também, tem que dar 0, né? Porque tem que seguir essas duas condições aqui. Então, o equilíbrio é exatamente essas duas condições têm que ser satisfeitas. Tá? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um exemplo aqui.
vamos supor que a gente tenha o nosso sisteminha aqui, tá? Então, é uma gangorra. Tá, ele tá aqui, né? E aí, eu tenho ele preso de um lado com uma mola, tá? Ele está preso de um lado com uma mola e essa mola está a uma distância r aqui do ponto de giro. O ponto de giro é bem aqui, tá? E eu vou colocar uma outra massa, uma massa mzinho, distante aqui, uma distância rzinho, tá? Então, vamos verificar qual que é a condição de equilíbrio, né, para este corpo aqui. Bom, notem que aqui eu tenho uma força-peso, né? Força-peso devido à massa, devido a essa massinha que está aqui. Eu também tenho uma força elástica que vai puxar para baixo, né? Essa é a minha força elástica. E eu tenho, né, uma reação aqui, que é a reação do peso mais a força elástica para cima, né, nesse caso. Bom, então eu tenho que me preocupar aqui com a soma dos torques ser igual a zero. Tá? Eu tenho que me preocupar com a soma dos torques ser igual a zero. Notem que eu tenho uma certa constante elástica K aqui, né, na mola. Então, o que eu vou ter? Bom, o torque devido à minha mola, né? Notem que ele vai fazer com que a tendência de giro, né, seja neste sentido, né? Então, sentido horário positivo. Então, o que eu vou ter aqui? Força vezes o raio, ou seja, força elástica vezes a distância que ele está do ponto de giro. Tá? Agora, por outro lado, essa massa mzinho está fazendo o meu corpo tentar girar para o lado contrário, ou seja, no sentido horário. Sentido horário é negativo. Tá? E ele está a uma distância rzinho e a minha força é a força peso. Né? Então, notem o seguinte. Vamos passar esse RP para o outro lado, vai dar RP igual a força elástica vezes R. Né? Lembra que isso aqui tem que ser igual a zero. Então, R vezes P, né, que é mg. Vocês estão lembrados, né? Força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Esse R eu posso passar dividindo, né, esse Rzão. Okay? Isso daqui igual a força elástica, que é K vezes o meu ΔX. Né? K vezes ΔX. Vocês lembram disso de alguma aula. Portanto, olha lá, o meu K vai ter que ser Rmg dividido por Rzão vezes ΔX. Então, essa deve ser a constante elástica da mola para que haja equilíbrio aí neste sistema aqui. Tudo bem? Bom, moçada, a última coisa que eu queria dizer para vocês, né, na verdade, é formalizar um conceito importante, que tudo que a gente vem vendo até agora faz parte de uma coisa maior que a gente chama de grandezas vetoriais. Tá? Bom, o que é uma grandeza vetorial? Galera, uma grandeza vetorial é uma grandeza que a gente precisa de três coisas para caracterizar ela. A gente precisa do módulo, a gente precisa da direção
e a gente precisa do sentido. Tá? A gente já usou essas três coisas aqui nas aulas anteriores, tá? Sem falar que era sobre vetores. Né? E é diferente, né? Vetores são diferentes de escalares. Então, aqui, vetores. E aqui, escalares. Porque um escalar, ele só precisa de um módulo para ser caracterizado. Né? Então, vamos dar exemplos aqui de escalares. A massa é um escalar, por exemplo. Por quê? Você não precisa dizer a direção e o sentido da massa, né? Assim, a massa é de 50 kg, ou seja, é o módulo. Para cima? Não, né? 50 kg para a esquerda? Não. Tá bom? A temperatura também você não precisa. Agora, o que é que você precisa descrever o módulo, a direção e sentido? Bom, por exemplo, a posição, né? A força, o torque. Né? Então, por exemplo, a força. Força-peso. Força-peso aponta para baixo, não é? Então você tem um sentido. O torque, ele é anti-horário ou ele é horário? Se for anti-horário, ele é positivo. Se for horário, ele é negativo. Lembra disso? A força, para frente, positivo, para trás, negativo. Lembra disso? Tá? Então, a gente já tinha usado isso anteriormente. Agora, o que é, né, a direção e o sentido? Como é que a gente diferencia direção e sentido? Bom, vamos imaginar que a gente tem, né, um eixo aqui. Então, eu vou dizer que esse é o eixo X. Tá? Bom, a direção é o próprio eixo. Tá? Então, eu estou na direção horizontal. Tá? Ou não, eu estou na direção vertical. O sentido me diz se eu estou na direção horizontal para frente ou para trás. Então, eu estou na direção horizontal, estou na direção X, para frente. Bom, então o sentido é esse aqui. Eu estou na direção horizontal para trás, então o sentido é para trás. Eu estou na direção vertical para cima, bom, então o sentido é para cima. Eu estou na direção vertical para baixo, então o sentido é para baixo. Tá bom? E aí, obviamente que as coisas elas podem ter uma composição dos dois, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui os eixos, né? X e Y. X e Y. E eu posso ter um vetor, por exemplo, que aponte nessa direção aqui. Tá? Aí ele tem as componentes na direção X e na direção Y. Né? E ele faz um certo ângulo aqui. Né? Então você diz, bom, esse vetor ele tem a direção θ, né, a direção 15 graus, a direção 20 graus com o eixo X, por exemplo. Tá bom? Então, é isso que são grandezas vetoriais e a gente viu a diferença com grandezas escalares. Grandezas vetoriais a gente vem usando ao longo do tempo aí, né? Vocês lembram lá velocidade, né? Momento, quantidade de movimento, todas essas coisas elas são
vetores. E se você aponta para algum lado, por exemplo, para frente, para trás, para cima, para baixo, você acaba indicando isso nas suas contas, na hora que você põe lá mais, menos e por aí vai. Tá bom?